nosso canal. Olha nós aqui outra vez com vocês. Eu sou Moacir Bernardo de Brito, sou natural de Belém, Morro de Chapéu, sou professor e trabalho com geografia no Colégio Modelo. Sou cordelista também, inclusive tenho algumas obras e estou aqui com meu parceiro, meu colega Zé Júnior. Beleza, galera, conforme nós dissemos, nós temos uma variedade, uma infinidade de artistas na cidade. E o nosso canal, ele se propõe exatamente a isso, a trazer essas informações ao nosso povo, a nossa cultura, o que é que nós temos, quem são as pessoas que produzem neste município, qual é a nossa cultura. Pois bem, e hoje, como dissemos, nós temos a oportunidade, que de antemão nós já queremos agradecer, a participação no canal Papo Aberto. Beleza? Professor Moacir, nós sabemos que o senhor é da área da educação e que ao longo do tempo o senhor tem prestado relevante trabalho a essa comunidade. Isso é uma verdade, não é? Exatamente. Professor, há quanto tempo na sala de aula? Há 30 anos sou professor. Comecei trabalhando no município de Morro de Chapéu, na escola Durval Brito, em Queimada Nova. Depois, através do concurso, eu retornei para Capanã, onde estudei, fiz magistério e posteriormente cursei o nível superior. Olha aí, galera, 30 anos é um legado, é uma história bem bacana. Professor, durante esses 30 anos, sua área de atuação sempre foi a área da geografia? Não, eu trabalhei desde o primário com sala mista. Olha aí, galera, muito seriado. Trabalhei também, que era muito seriado chamado. Trabalhei também com outras disciplinas. Trabalhei com ciências, história, artes, uma variedade de disciplinas. Correto. Fiz pedagogia primeiro. Olha aí, galera, olha o currículo do homem. Inclusive fomos colegas em pedagogia. Sim, ó, bem lembrado. Aí eu fiz a pós-graduação em geografia e também eu fiz a complementação pedagógica em geografia. Certo. Aí eu estou lá para trabalhar com geografia. Beleza, galera. Então você que é estudante aí, ó, tá naquela dúvida, um detalhe importante. Ao iniciar o seu curso, é sempre bom você imaginar ou partir do princípio daquilo que você tem aptidão. Às vezes as pessoas entram por orientação alheia e tomam gosto, outros se frustram, mas é sempre bom iniciar onde tem aptidão. Pois bem, professor, nesses 30 anos, a verdade é que muitos desafios. Certo. O senhor poderia indicar para nós alguma diferença entre o ensinar daquele período inicial e o ensinar geografia nos dias de hoje? É bem diferente. Quando eu comecei a trabalhar lá na Escola Municipal de Queimada Nova, era uma sala muito seriada. Certo. Eu trabalhava da primeira série à quarta série, naquele período. Que situação. E aí eu tinha que, como diz o Ricardo, cantar e subiar ao mesmo tempo, porque você tinha que ter muito jogo de cintura, era muito trabalho. Além disso, a gente não tinha as condições que tem hoje, como transporte público, muitas vezes a merenda escolar faltava. Material de apoio pedagógico. O material de apoio pedagógico também não existia. Não existia, era sem falar do salário. E quando eu comecei a trabalhar, a gente ganhava menos de um salário mínimo. Meu Deus do céu, olha aí os avanços da educação. Olha aí, galera, você que não é da área de educação, imaginem só, um professor com uma sala muito seriada, que é aquela sala que você engloba desde o primeiro ano ou a primeira série até o quarto ano, ou que seria a quarta série hoje, né? No fundamental de 9 anos. Imagina aí como seria ou como foi um currículo muito seriado, né, professor? E hoje a gente sabe que as faculdades estão aí, é um currículo para cada área, e mesmo assim as nossas demandas ainda são grandíssimas. Beleza? Pois bem, então, professor, pode-se dizer que o senhor é um herói da educação nesse período? Não sei se sou um herói, mas eu fiz o que pude. Sim, porque imagine você sair num período de transição de uma sala muito seriada para uma sala individualizada, onde hoje o currículo exige conhecimento, e isso a gente fala dentro das novas propostas da BNCC. Né? O currículo ele precisa constantemente estar sempre sendo repensado. Beleza, professor, o senhor vem de uma variação de disciplinas e hoje o senhor se encontra com geografia. Quais seriam hoje os desafios para um professor de geografia no mundo digital, professor? Hoje são várias.
Inclusive agora, durante esse período da pandemia, né, que foi um período atípico, nós tivemos que nos adaptar, fazer as aulas online, né, a aula remota chamada, e nós vimos também que essa divisão de classe, né, prejudica bastante. A maioria dos alunos da zona rural eles foram prejudicados, não tiveram acesso, não tem acesso à internet, muitos não têm nenhum celular. Certo. E aí são muitos desafios. Verdade. Não só para o professor, mas também para os alunos. Os alunos, eu acho que eles são muito penalizados. Não é só aqui em Caparnaum, você disse, é a realidade de vários lugares aqui do Brasil, de todo o Brasil. Certo, olha aí, galera. Ô, professor, então, dados os últimos acontecimentos, Brasil e mundo afora, pode-se dizer que os próximos livros didáticos trarão novas abordagens frente aos contextos surgidos? São muitas coisas, né? Desde o 11 de setembro, do ponto de vista de geografia, o mundo já não foi mais o mesmo. Então, o que pressupõe dizer que novos conteúdos serão abordados nos livros didáticos. Vai ter uma disciplina que vai inovando, vai se atualizando, como a história também. Muitas pessoas falam que estudar história é estudar o passado, não, mas estudamos o presente também. Né? Fazendo relação presente e passado, e esses acontecimentos vão se enriquecer esses conteúdos e com certeza vai ser um desafio que é bem melhor também. Exatamente, muito bem lembrado que o professor Francisco fala disso, né, do estudo da história, quando ele diz muito claramente o que seria a história, a abordagem dos 3 tempos de vida de uma sociedade. Beleza? Professor, em se tratando da matéria, normalmente os alunos aparentam ter assim, um pouco assim, de descaso, fazer um pouco de descaso com uma disciplina. Isso é uma verdade ou isso é um mito? Explique isso para nós. Por que os alunos se dão tão pouco à área da geografia? Existe uma dificuldade, sim. Os alunos, quando eles chegam ao colégio, eles têm uma resistência um pouco. E o senhor sabe dizer por quê? Qual é a análise que o senhor faz acerca desse comportamento? Muitas vezes a falta de conhecimento. Eles acham que a geografia é só estudar mapa, como estudava antigamente, estudar os estados. Conceitualização de cartografia. O papel do professor é estar mostrando o que é a disciplina e fazer com que esse aluno goste da disciplina. Então, nas suas palavras, o professor ele é aquele que pode aguçar ou não o desejo de aprender na disciplina. Isso é isso? Sim. Isso, correto. Olha aí, galera, você que pensa de ir para a sala de aula, está se graduando em geografia ou qualquer uma outra área, nós estamos sempre frisando quando temos a oportunidade. O processo de ensino-aprendizagem, ele não pode ser expositivo unicamente, né, professor? Paulo Freire fala muito disso, né? Quando ele fala do caminho de mão dupla, do caminho de 2 sujeitos, um que fala e ouve, outro que ouve e fala ao mesmo tempo. E aí, às vezes, um entrave, professor, quando o professor ele se coloca na sala diante dos alunos, como dizia o professor Tio em sua entrevista, apenas falando para o aluno. Como é que o senhor concebe isso? O professor fala para o aluno ou fala com o aluno? Fala com o aluno, mas tem que ser uma coisa compartilhada. Olha aí. É uma via de mão dupla. Tem que ter um feedback. O aluno também tem que ser protagonista. Não só você ficar lá na frente achando que é o protagonista, que você manda, que você faz. Eu acho que a educação existe essa parceria. Uma parceria, tem que haver uma parceria. Tem que haver, senão não há aprendizado. Olha aí. Ô professor, o que dizer daquela prática engessada que nós tínhamos no passado? Não sei como é que o senhor vê isso. Aquela prática de conceitualização de conteúdo e de monopólio da fala. O senhor sabe que no passado foi assim. Inclusive nós aprendemos assim. Hoje, na sua visão, esse modelo de ensino deve continuar na sala de aula, onde o professor apenas dita, apenas escreve, apenas fala e o aluno o tempo todo só recebe o conteúdo? Dá para continuar com essa prática nos dias de hoje? Claro que não. Na sua visão, o que deve mudar aí? Hoje o professor tem que inovar. É um período muito diferente do de hoje. Olha aí, galera. Começou esse período da turma onde um mandava e os outros obedeciam. Sim. Hoje o professor tem que inovar, tem que ver também os problemas que ocorrem com determinadas pessoas e tudo isso tem que ser levado em conta. Correto, perfeito. Professor, do ponto de vista de condução de um conteúdo, o senhor poderia, em poucas palavras, descrever quais são os recursos que o professor precisa para ele dar uma boa aula no âmbito desse diálogo, uma aula participativa? Quais são os recursos importantes para essa aula? Ele precisa, além da disponibilidade dele também, sim, para demonstrar que ele gosta daquilo que está fazendo.
Olha aí, galera. Primeiro passo, Tem que- gostar do que faz. Tem que tentar envolver o aluno também no que ele está Olha aí, falando, mostrar. interação, ele está dizendo, interação. Hoje existe a gente tem que mostrar também não só o global, mas também o local. Sim, a contextualização, galera. Contextualizar, exatamente. Contextualização. Não adianta eu só falar de um rio que ele não conhece, Sim. o Rio Nilo, e Você não esquecer conhece a daquele da vereda. Olha aí, galera. Então, nós Isso temos é que contextualizar o conteúdo. Temos que fazer esse Certo. link entre o global e o Certo. local e o regional. Olha aí, galera, estudante de geografia. Uma dica de um cara que já tem 30 anos de carreira. Então o cara tem um legado aí. Beleza, professor? Em relação às tecnologias na visão do senhor, do ponto de vista de ensino e de aprendizagem, elas ajudam ou elas atrapalham? E até que ponto elas ajudam e até que ponto elas atrapalham? Elas ajudam. E se tratando da geografia, Ajudam bastante. de que maneira a tecnologia está a serviço do ensino da geografia na sala de aula? Em vários momentos. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui de uma aula que eu comecei na aula, e só que no momento alguns alunos estavam com o celular. E eu estava trabalhando sobre fusos horários. E Correto? nós pegamos ali uns 5 ou 6 alunos que estavam com o celular, eu juntei ali alguns alunos e nós fizemos em tempo real e trabalhamos com fuso horário. Olha, Aqui, importante. muitos países da Europa, dos Estados Unidos, e aí Sim. de países da África. Então nós fizemos aquele link. Se no momento era 9h30 aqui, no momento que eu estava na sala de aula, Correto. e nós fizemos essa ligação e colocamos ali, se aqui no Brasil são 9h30, que horas são em determinado país. Eles iam lá no momento e fizeram aquilo tudo em tempo real. Correto. Então a tecnologia ela é um aliado. É um aliado. Desde que bem utilizado. Desde que bem utilizado. Tem essa também. Não Mas é tem uma pergunta. Como que o senhor consegue, numa sala de aula, fazer uso da tecnologia em meio a uma faixa etária que a tecnologia é basicamente o café, o almoço e a janta? Eles não abrem mão dos exemplos. Como é que o senhor consegue conduzir uma aula com um aparelho de celular na sala? Tem momentos. Vai ter um momento da gente utilizar aquele aparelho e um momento de não utilizar. Então o senhor estabelece um limite. Tem que ter um limite. O senhor apresenta a proposta. Sem o limite, acaba bagunçando. Olha aí, galera. Não é durante a aula, o aluno está lá brincando, fazendo coisas Perfeito. não tem nada a ver com a aula. Ele pode estar ali pesquisando algo que a gente está trabalhando ali também. Se ele pede permissão para isso, tal, a hora a gente vai. Pode ser um vídeo, pode ser a definição daquilo ali, pode qualquer coisa, algo que vai trazer. Correto. Isso, professor, isso me reporta uma fala de Hamilton Werneck. O senhor lembra dele? Quando ele esteve aqui no nosso município, Sal, um excelente palestrante, quando ele nos apresentava a ruptura de dois mundos. Um, da educação no mundo mais antigo, onde se fazia uso da máquina de datilografia, se o senhor lembra daquilo? E imediatamente naquela apresentação aparecia um aparelho tecnológico acima da máquina de datilografia e alguém empurrava assim a máquina e pegava um celular, algo mais ou menos assim, dando a ideia de que o novo estaria substituindo o velho. Professor, dentro desta concepção que o senhor traz e a analogia que faço, não seria fazer uso da tecnologia em detrimento do velho? Por exemplo, quando se fala do celular, nós estamos falando do novo. Tá, mas o uso do celular, isso por si só já é o suficiente para uma boa aula? Ou eu preciso voltar lá no passado, pegar alguma coisa velha, trazer e unir ao novo? Também, acho que tem que ter esse link, essa ligação. Sem essa ligação, então? Isso, correto aí, galera. Tem que ter o link. Não é só o celular que vai fazer com que eu dê uma boa aula. Dê uma boa aula. Beleza. Ok, professor, nós sabemos que o senhor, conforme dissera, em 30 anos de história de educação no nosso município, o senhor já é um autor, é isso? Inclusive, pessoal, está aqui o livro dele, ó, dele e de um outro personagem que já em memória que ele vai falar melhor do que eu. Beleza? Vamos falar um pouquinho desse livro. O título do livro é Cafarnaum em versos de cordel. Então, o senhor traz aqui o gênero cordel do livro. Fala um pouquinho aí para a galera de onde surgiu a ideia da publicação. Olha, eu vou iniciar aqui falando um pouquinho do cordel. Aí eu já vou entrar aqui também nessa parte da publicação.
porque desde pequeno eu sou apaixonado pelo cordel. Olha aí, galera, cultura local. Surgiu a minha vida porque meu pai, apesar de não ter ido à escola, ele lia fluentemente o cordel. Olha aí, galera. Meu pai foi alfabetizado em casa, lia bastante o cordel e eu acabei ouvindo muito ele e acabei influenciando. Tomando gosto. Foi influenciado pelo pai que não era, então, do ponto de vista técnico, alfabetizado, todavia já era um leitor, que já lia o mundo. Exatamente. E a partir daí eu tomei gosto pela leitura do cordel. Chegando aqui em Cafarnaum, eu escrevia sempre, eu escrevo alguns textos de cordel, porque o cordel é uma linguagem popular, que trata de temas que estão inseridos na nossa sociedade. Olha aí. A política, o caso da pandemia e vários outros temas. Então é uma leitura regional também, sim. informal, regional, que é muito gostoso o meu cordel. O cordel é uma leitura prazerosa. Então, e uma cultura tipicamente nordestina, né, professor? Tipicamente nordestina. Ela veio de Portugal, mas enraizou mais aqui no Nordeste. Olha aí a origem do cordel. Principalmente na Paraíba, onde tem vários autores. Sim. Pernambuco, Rio Grande do Norte, aqui na Bahia alguns. Olha aí, galera. E virou uma cultura tipicamente nordestina. Aí o cordel Então daí vem suas referências. Sim. Tem um parceiro, um amigo que hoje partiu prematuramente, o meu amigo José Martins de Souza, que era um irmão, um parceiro, que também gostava muito do cordel. E a partir daí nós tivemos a ideia de escrever sobre a história de Cafarnaum, que é Cafarnaum, um universo de cordel. Show de bola, galera. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Olha o livro do homem aí. O título... Cafarnaum em versos e prosa. E a ilustração? De onde partiu a ideia da ilustração? Olha, a ilustração aqui é de um amigo da gente de Uibaí, chamado Pita Paiva. Pita Paiva, aí um alô para Pita Paiva, nosso canal. Pita Paiva isso aqui chama-se xilogravura. Xilogravura. Então ele tem um ateliê e ele produz essas xilogravuras. E nós entramos em contato com ele e aí foi um cara muito espontâneo, muito... um artista, e ele acabou produzindo direito, né? Se eu se tornar propriamente dito um cordelista, alguém que escreveu, alguém que se apropriou, o senhor poderia citar alguns autores de quem o senhor tenha se inspirado para? Olha, eu gosto bastante de José Laurentino, cordelista. É um cordelista, e ele, paraibano, né, ele nasceu em uma cidade que passou o nome, é vizinho a Campina Grande, na Paraíba. Conheço Campina Grande, galera, estive lá. E ele morava em Campina Grande, faleceu lá, inclusive. E é um grande cordelista, ator de tem vários cordéis dele, muito interessante. Inclusive eu declamo alguns. O Will Saragão também declama muitos, de José Laurentino. Gosto também, eu admiro também bastante. Patativa do Assaré. Olha aí, galera. Patativa, e quem não conhece Patativa? Apesar de ter uma história muito bonita. Patativa, ele tinha um problema, né, além do problema de visão que ele teve, ele fazia os cordéis na mente. Memória. E não teve também não foi uma pessoa que teve, que estudou para isso. Então eu admiro bastante Patativa. Hoje nós temos aqui também da nova geração, Braulio Bessa também. Braulio Bessa, galera. Curte muito, outro dia eu vi um vídeo dele em Fátima Bernardes. Show de bola, o cara é espetacular. Com todo esse legado, com todo esse apanhado que o senhor faz para nós, o senhor nos traz aqui então a sua obra, que também tem como co-participante José Martins. Olha a biografia dele. Nascido em 7 de janeiro de 74, no município de Recife de João André, onde morou até os 3 anos de idade. Filho do senhor José Martins de Souza e da senhora Margarida Souza Martins, casal que teve 11 filhos, o poeta sendo o penúltimo a que se chamaria. Veio na TV Chapada, do programa Papo Leges. Correto. E também é um programa voltado para a cultura. Participei também aqui na TV Cafurnas e sempre participei de alguns eventos, como seminários, como feiras de artes. Lá no Morro do Chapéu tinha um programa na feira, que era muito bom, que era chamado Pirão Cultural. Pirão Cultural, olha aí. E era muito envolvente, bom mesmo, com vários artistas. Era assim uma variedade, era o cordel, a música e outros tipos de arte, artesanato, muita coisa.
E participei também de uma conferência municipal de cultura, isso em Morro do Chapéu, no ano de 2010. Foi muito bom também essa participação. E nas escolas também, como sempre nas escolas. Lembrança muito remota, o senhor sempre se apresentava em eventos educacionais aqui, a tipo da Feira de Arte. Isso. Naquele período o senhor ainda não era um autor, Não. mas já apresentava obras literárias de outros autores. Sim. Lembra? Eu me lembro que o senhor apresentava Causos de Tramóia. Posso. Pronto, então o senhor esteja à vontade para... Eu posso... Pode ser um de José Laurentino, que eu falei que gosto. Pode. Ser de outro autor. Sim. Esteja à vontade. Eu vou recitar aqui de José Laurentino, que eu gosto muito, que chama Carona de Candidato. Carona de Candidato. Olha aí, galera. Embarque com o cara. Fala o seguinte: meu compadre Severino me apresentou certo dia ao doutor Zeferino, este muito granfino, tratou-me dentro das normas, apertou a minha mão e de satisfação. Eu disse da mesma forma. Olha aí, Depois me galera. deu seu cartão, retrato, endereço, disse assim não mereço, disse ele, faço questão. Depois me perguntou onde era que eu morava, eu lhe respondi num sítio, muito para lá da Ceasa. Ele disse, entre no meu carro, comigo ninguém se atrasa. Quando vi o carro novo e a toca-fita tocando, aí eu fiquei pensando, isso é um conquistador. Pensei nas minhas meninas, pensei também na mulher. Olha aí, galera. Mas depois pensei comigo, seja o que Deus quiser. Entrei no carro do homem e o homem empurrou o pé. Ah, carro meu ganado, a homem conversador, eu estava sem jeito para conversar com o doutor, foi me deixar lá em casa, subindo ladeira e grota, e ao meu guri mais novo ainda deu uma nota. Olha aí, galera. Tratou com muito respeito minhas filhas e a mulher, e comeu com muito gosto um cuscuz de milho com café. Quando aquele homem saiu, fiquei de braço cruzado, pensando comigo mesmo. A cidadão educado. Daquele dia para cá, onde me via parado, abria a porta do carro, mandava entrar, eu entrava. Um dia encontrei o doutor perto da banca do jogo, e lá estava o doutor bebendo, puxando fogo. Quando ele me viu, veio logo para o meu lado. Vamos beber comigo no reservado? Eu peguei logo a ficar meio desconfiado. Olha aí. Ou esse doutor é santo, ou então é... Mas depois olhei o homem, desde riba até embaixo, e vi que ele tinha jeito de um sujeito muito macho. Eu também não levo jeito para essas coisas, patrão. Finalmente eu aceitei sentar com o cidadão. Ele disse, garçom, bota uma dose dupla de gin. Eu falei, moço, bota uma cana para mim. O garçom saiu, esperto de sua raposa. Ele disse, moço, vou lhe pedir uma coisa. Eu disse, pode pedir, não precisa se acanhar. Não sei no que eu estou pensando, poderia até lhe dar. Ele disse, é que eu sou vereador, quero ajudar a pobreza, esse povo sofredor. Olha aí. Eu falei, doutor, eu voto em Massaranduba, minhas filhas em Cochichola, papai em Tupirituba, minha mãe em Natuba, então por esse motivo não posso votar no senhor. Quando eu olhei para o homem, tinha mudado de cor. Não disse uma nem duas, puxou do bolso a carteira, pagou a conta e saiu. Desse dia para cá, pode acreditar meu povo, nunca mais tive o direito de andar num carro novo. Olha aí, galera. Pegou a visão aí? Olha que negócio interessante. Na verdade, tratava-se de um político desse comportamento pregresso, né, professor? Exatamente. Que trata o eleitor com descaso, apenas com a barganha do voto. Do voto. Bem pensado, que negócio bacana isso aí. Então essa obra aí é de José Laurentino. José Laurentino. Se você conhece esse autor, vá lá no YouTube, pesquise sobre ele e veja suas obras. Muito bom. Beleza? Professor, eu separei aqui uma parte, ainda da sua obra, que ela traz essa ilustração. A Feira Livre. A Feira Livre. E eu observei, porque nós também, enquanto escola, sou diretor escolar, nós recebemos vários exemplares e já fiz muita leitura aqui para os alunos de sua obra. E eu percebi que a obra ela trata da história local, não é? Então vocês trouxeram os acontecimentos, os fatos em versos e prosa. Foi? Isso mesmo. E aí eu separei aqui, a partir dessa imagem, uma leitura que, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer a leitura, até porque eu sou um leitor, gosto de ler.
E aí, depois que terminar a leitura, se vier a lembrança, o senhor comenta um pouquinho sobre esses versos. Aqui diz assim: aqui também produzia cereais, peles e toucinho, fumo, algodão e cana, e milho para o moinho, tinha lojas e tecidos, chita, brim e linho. Ele está falando aqui em Cafarnaum. A vila foi se formando junto com a Praça Matriz, originando outras ruas, como o historiador diz, com nomes peculiares que vieram de suas raízes. Tinha a Rua do Pilão e da Chuliadeira, Castro Alves era Sabugo, junto ao Forró da Bananeira, a Praça Nova e a Remela, todos conduziam à feira. O Forró da Bananeira era muito animado, durava quase um mês, alegando o povoado, era só o povo dançando e o cacho lá pendurado. Raul Brotas colocava um bom cacho de banana pendurado no salão, era uma festa bacana, regada a muito forró, licor quentão e muita cana. A feira naquele tempo era muito cultural, repentistas e violeiros faziam um som informal, junto com outros artistas, ficava um clima legal. Havia o trapiche de vavá, construção de valor, onde se comprava o fumo para levar a Salvador e fabricar o cigarro para o deleite do doutor. Para ficar alegre, para ficar elegante, tinha a Chiquita Bacana, uma loja bem moderna para agradar o bacana, costureiras e alfaiates para quem tivesse a grana. Olha aí, galera, muito bacana. Fala um pouquinho aí desses versos aí. Aí conta uma história do nosso Cafarnaum, lá pelos anos 70, 80, chegando até os anos 80, né, onde era desse jeito a cidade, tinha poucas ruas, antes dos anos 70, mais ou menos ali, né? Sim. Na década de 60, 70, nesse período. Sim. E que tinha as ruas aqui eram conhecidas mais por apelido. Tinha a Rua do Pilão, onde a Praça José Gonçalves, ali que tem a biblioteca. Hoje a Praça da Biblioteca. É aquela que nós publicamos ao vídeo lá da inauguração da Vila Natalina essa semana. Eu morava lá. Quer dizer que o antigo nome, Rua do Pilão. Rua do Pilão. Olha aí, galera, tá na obra do homem, Rua do Pilão, hoje Praça José Gonçalves. Eu cheguei aqui ainda criança, nem lembro quando eu... Olha aí, galera. Eu morava ali na Rua do Sabugo, que é a Rua Castro Alves, que é a Rua do Comércio. Rua Castro Alves, Rua do Sabugo, antigamente. É a Rua do Comércio ali, onde olha aí, galera. As lojas, os... Correto. O comércio de Cafarnaum. E a outra rua era a Rua da Chuliadeira, que é a Rua Chu ali, onde olha aí, galera, a antiga Rua Chu, chamada Rua da Chuliadeira. Hoje, Amerido Portugal. Amerido, olha que legal isso, olha a história na literatura. E todas conduziam a feira, porque a feira ficava ali na praça principal, na Praça Matriz, sim, que era dividido. Era a feira de... Primeiro tinha a feira de carne e a feira de tecido. Correto, eu me lembro disso aí. Com o tempo, a feira de verdura mudou para a Rua do Pilão, que é a José Gonçalves. Correto. E a Castro Alves virou uma feira também, que era a Rua do Sabugo. Sim. Então era mais ou menos isso. E tinha outras ruas também, tinha a Remela, que o pessoal chamava, que era aqui na Rua do Campo, voltando na Rua da Hoje, a antiga Rua da Remela, hoje é a Rua do Campo. Voltando ali para a Rua do Campo. Olha aí, galera. Me diga uma coisa, todas essas informações elas foram trazidas também com a parceria lá dos historiadores locais, Leandro Barreto e Tiago também, dois outros historiadores que tem aí na cidade, ó galera, é importante isso. E tinha também essas lojas aí que vendiam, naquela época a gente não comprava roupinha pronta como hoje, chegava lá na feira, compra na loja, vai lá e compra a roupa bonitinha. Então a gente tinha que comprar um tecido para mandar fazer a roupa. Sim. Tinha as costureiras. Sim, os alfaiates, né, que faziam essas roupas. Verdade. E tinha algumas lojas aqui. Tinha a loja do Seu Eremites. Me lembro muito desse homem, Seu Eremites. Ele seria o pai de Teco, né? Teco, de... Olha aí, galera. Eu acho que da família Sapateiro, uma das famílias mais tradicionais na cidade. Isso, Seu Eremites. Tinha Seu também... Me lembro demais. A Chiquita Bacana. Me lembro desse comércio. O comércio, né, que era uma loja bacana quando chegou aqui. Sim. A loja de grife na época, nossa realidade, era Chiquita Bacana. Era Chiquita Bacana. Você que é da década aí de 80, 90, você deva ter suas lembranças, né, professor? Pois bem, professor, tem alguma outra... Ah, tá, um outro detalhe que eu ainda queria falar da outra. Sim, tem. Eu falo aí também do Forró da Bananeira. Forró da Bananeira. Onde seria essa bananeira? Hoje, que local é esse? Ali tem a Praça José Gonçalves, ali mesmo onde é Zula, mais ou menos por ali. Olha ali tem o Brasil 500, ali era o Forró da Bananeira. Aqui é a casa de Raul Brotas. E na época já era ele o proprietário? Aí ele fazia... Ao lado ali onde o Brasil 500. Era ali na Praça José Gonçalves, por ali na Praça José Gonçalves. Sim. Aí ele
pendurava esse cacho de banana e... Olha aí, né? Ficasse maduro essas bananas, o forró não acabava. Era tinha que dançar até... Aí, tá explicado o motivo do porquê o forró da bananeira, pendurado o cacho de banana, possivelmente ainda de vez, né, como eles diziam, só acabava o forró quando a última banana madura fosse comida. Meu Deus, dá pra você ter uma noção de como esse povo era festeiro. Era o São João daquele camarão. O São João local. O forró da bananeira. Ô, professor, nos dê uma outra informação. Quantas tiragens vocês fizeram? Nós fizemos, rapaz, foi um exagero, mas exagero não, fizemos mais ou menos 1.300. 1.300 a primeira tiragem. E todo esse material foi para a mão do povo? Uma boa parte. Uma boa parte. Nós fazemos um pouco comigo e um pouco também com Jailma. Hoje, se alguém quiser adquirir esta obra, que por sinal é uma excelente obra literária, aonde a pessoa pode encontrar esse livro? Pode comigo mesmo, Moacir. Olha aí, na mão do próprio. Ou então com Jailma, a esposa de Zé Martins também. Né? Pronto, aí os direitos autorais ficou a viúva, né? Exatamente. A viúva de José Martins, Jailma, Jailma. que hoje mora na rua principal lá, como que eu não lembro lá? Almerindo, Portugal. Na Almerindo, Portugal, a antiga Rua Chu. Isso mesmo. É isso. Pois bem, diga uma coisa, aí um projeto futuro para um novo lançamento? Olha, eu tenho um projeto, tenho um livro pronto. Certo. Que conta a história, conta temática. São 57 páginas também, mais ou menos desse tamanho ali. Qual é o foco da próxima obra? Essa obra eu vou contar a história da minha família, porque eu sou de uma comunidade quilombola. Olha aí, galera, nós falamos isso lá com o professor Francisco. E o meu bisavô, que era chamado de Bertolino, foi ele que demarcou aquelas terras do Velame. Sim, sim. E ele era fugitivo, escravo fugitivo. O pai Olha dele, aí, galera, pai dele, nós vamos fazer um vídeo sobre essa matéria. E ele fugiu ainda criança. É mesmo? Ele e uma irmã, e ele acabou descobrindo aquela terra lá do Velame. E a partir daí veio a minha família. Certo, o Velame que ele fala, galera, é uma comunidade próxima. Comunidade quilombola. Hoje pertencente a qual? Amor de Chapéu. Isso. Olha aí, galera, muito importante. Nós vamos estar fazendo um vídeo, uma matéria nessa comunidade, para a gente ouvir um pouco da história local. Saudações, caros ouvintes, pois é com grande emoção que eu falo dessa cidade, beleza do meu sertão, chamada Cafarnaum, que pulsa em meu coração. Gente simples, hospitaleira, terra fértil de valor, graças à Mãe Natureza e ao nosso Pai Criador, a posição geográfica e um povo trabalhador. A festa tradicional, o nosso belo São João, pois é de grande importância o Arraial do Sertão, atraindo muita gente do Brasil e região. Ruas, praças e avenidas contam bem a sua história, porque nos faz relembrar o seu passado de glória, o nome de muitas pessoas cravadas em nossa memória. Toda cidade tem problema, nenhum lugar é perfeito, mas suas coisas boas cobrem todos os seus defeitos. Declamei em poucos versos essa história tão bonita da nossa Cafarnaum, essa cidade belíssima, porque somos passageiros, mas o nosso legado fica. Olha aí que legal, pessoal. Aí conta um pouco da história de Cafarnaum. Ela tá fresquinha ainda, inclusive eu deixei 2 estrofes aí que não foram declamados. Ok. Tranquilamente. Segura um pouco. Beleza, galera, então daí é um artista de mão cheia. Quem quiser adquirir a obra do professor Moacir, e também hoje, direitos autorais da esposa do saudoso José Martins, Jailma, né, Moacir? Jailma. Então você pode encontrar no endereço dele ou no endereço dela, a viúva. Ok? Moacir, nós queremos agradecer a sua participação no nosso canal. Queria que você desse aí uma palavra para os estudantes do Brasil em tempos de pandemia. Está sendo um momento muito difícil, um momento caótico mesmo, para nós professores e principalmente para vocês estudantes. Vocês, eu acho que muita gente tem que, mesmo não tendo acesso à tecnologia ou tendo dificuldade, tem que buscar, estudar, ler, porque eu acho que a leitura Ela é fundamental. É a base de tudo. Sem leitura, sem leitura não vai. Então busque ler outros livros, algo que você gosta, e não deixe jamais de estudar, porque o estudo, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Eu falo isso sempre. Sim. Quando eu saí do Velame e vim estudar aqui em Cafarnaum, foi sofrido. A gente vinha de bicicleta. Eu imagino. A gente
ficava aqui durante a semana e voltava de bicicleta no final de semana. Nossa, minha mãe podia, olha aí, às vezes não. mais de 20 quilômetros, né, aproximadamente? Mais de 20 quilômetros. Olha aí. Trabalhava duro lá na roça, meu pai e minha mãe, e meu pai falava sempre, uma coisa eu vou dar a vocês, dinheiro não, agora a educação Olha a visão de um eu vou dar cara. para vocês. E foi fundamental na minha vida. Eu costumo falar uma frase de Aristóteles que diz assim, a educação ela tem raízes amargas, mas os frutos são doces. E é bem profundo. Comigo foi assim, ela sofri bastante, mas graças a Deus eu consegui vencer, considero-me um vencedor. E eu deixo esse recado para vocês, jamais abandone a educação, jamais desista do seu futuro. Professor, nós queremos agradecer a sua participação em nosso canal, dizer que nós estamos abertos e nós vamos fazer sim uma matéria voltada para a questão do quilombo lá na região, porque ele é de uma comunidade quilombola. E nós já fizemos uma matéria aí com o professor Francisco, que por sinal bombou aí no canal. Nós vamos estar fazendo sim, nós queremos agradecer essa participação, dizer que o seu trabalho ele é um legado para a história, para a continuidade cultural da nossa comunidade. Eu acredito que esse livro, assim como tantos outros, os autores vão passar, mas a história vai permanecer cravada na memória histórica do seu povo. Beleza? Então, a gente encerra por aqui e a vida segue.